Se a sua empresa parar por 3 meses, a sua vida financeira desmorona? Essa pergunta separa dois tipos de empresários. A maioria confunde lucro com riqueza. Fatura milhões, gira caixa, tem margem, mas depende 100% da própria operação. Se a máquina parar, o padrão de vida colapsa. Isso não é riqueza, é dependência disfarçada de sucesso. Aqui começa a primeira quebra de identidade. Talvez você não seja um empresário rico. Talvez você seja apenas um operador bem pago. E hoje eu estou aqui para te apresentar uma nova identidade. Empresário TLR, que é o empresário que transforma lucro em riqueza. E se você entender isso cedo, a sua vida financeira muda para sempre. No final desse vídeo você vai entender por que alguns empresários constroem patrimônio de 8 dígitos, mesmo com empresas menores. Mas antes de entrar no assunto, eu sou o Raia Machado. Espero que vocês gostem do vídeo e se inscrevam no nosso canal. Existe um erro silencioso no mundo empresarial. Ele não aparece no DRE, não aparece no faturamento, mas aparece no tempo. E o erro é confundir empresa com patrimônio. Sua empresa é um ativo concentrado. Ela depende de mercado, concorrência, economia, gestão e de você. Isso é o risco concentrado. Agora vamos falar tecnicamente. A sua empresa gera 25% de ROI, que é o retorno sobre o investimento. Isso é excelente. Mas você reinveste tudo nela? Sem diversificação, sem política de distribuição, sem alocação externa. Então você está ignorando custo de oportunidade, risco sistêmico, falta de liquidez, dependência operacional. Lucro que não vira patrimônio vira consumo. E consumo não gera liberdade. Existe uma grande diferença entre empresário operacional e empresário alocador de capital. A maioria não faz essa transição, que eu chamo de transição mental, e paga o preço 10 anos depois. E o pior, empresários inteligentes são os que mais demoram para perceber isso. Empresário TLR não é sobre ganhar mais, é sobre estruturar melhor. TLR significa transformar lucro em riqueza. E para isso exige 5 pilares fundamentais. O primeiro é a política de distribuição. O lucro não é inteiro da empresa. Parte é reinvestimento estratégico, reserva, distribuição para os sócios. Sem política clara, você opera no improviso. Segundo pilar, alocação de capital inteligente. Capital distribuído para os sócios precisa trabalhar fora do negócio. E instrumentos patrimoniais como ações fazem muito bem esse papel. Não para especular, comprar barato e vender caro, porque ninguém acerta de fato esse ponto, mas para construir um patrimônio produtivo. Ações representam participações em empresas globais. São ativos que geram dividendos, valorização, juros compostos. Enquanto você opera a sua empresa, o seu capital opera em outras. Terceiro pilar, separação de PF e PJ. Misturar pessoa física com empresa é um erro primário. Empresário TLR estrutura, prolabore consciente, distribuição organizada e investimento disciplinado, sem confusão emocional com o caixa da empresa. Quarto pilar, fluxo de caixa estratégico. Lucro é evento, fluxo de caixa é sistema. O empresário TLR pensa, se a minha empresa parar 12 meses, o meu patrimônio me sustenta? Isso é liberdade. Quinto pilar, mentalidade de acionista. Ele deixa de ser apenas um operador e passa a ser um alocador, controlador de risco, construtor de ativos. Ele entende de juros compostos. Entende que 15 anos de disciplina superam 3 anos de euforia. Empresa é um ativo concentrado. Lucro é ferramenta. Patrimônio é liberdade e o tempo é o multiplicador. Empresário TLR é uma identidade. É o empresário que cresce a empresa, constrói patrimônio fora dela, investe em ações como instrumento patrimonial, diversifica risco, pensa 15 anos à frente e não depende da própria operação. Ele entende que faturamento impressiona, mas que o patrimônio protege. Ele não ostenta crescimento, ele constrói segurança invisível. E aqui entra a comparação silenciosa. Existem empresários que crescem 30% ao ano e continuam presos. E existem empresários que crescem 12% ao ano e são livres. Qual a diferença principal? Alocação de capital. Nos próximos 10 anos, os empresários que não estruturarem patrimônio fora do negócio vão enfrentar estabilidade econômica, mudanças tecnológicas, concorrência global, tributação imprevisível. Sem patrimônio fora, você está exposto. Empresário TLR não é sobre enriquecer rápido, é enriquecer estruturalmente. Não é só sobre vender curso, é sobre elevar padrão. Se você chegou até aqui, você já entendeu a mensagem. Não é sobre faturar mais, é sobre transformar lucro em liberdade. E a liberdade só existe quando a sua vida financeira não depende mais da sua presença operacional. Então a pergunta para encerrar o vídeo é: você quer continuar sendo um operador bem pago ou quer se tornar um empresário TLR? Empresa gera lucro, patrimônio gera liberdade e o empresário TLR constrói os dois.